Viena, século XIX. Cafés cheios de intelectuais, concertos, carruagens deslizando pelas ruas elegantes. E por trás dessa fachada de civilização e música, uma cidade fascinada por outra coisa: o corpo humano. Era o tempo em que médicos competiam entre si para descobrir a essência da vida. Uns abriam cadáveres, outros colecionavam crânios, mas havia um que passou da linha. Na época, ele era conhecido apenas como Dr. Keller. Hoje, os poucos arquivos que restaram o chamam de outra forma: o médico da morte de Viena. Ele matava os pacientes? De propósito? É isso que torna essa história tão perturbadora. Ele dizia que não, dizia que estava estudando, dizia que a ciência precisava ser alimentada. E Viena, naquela época, era a capital perfeita para isso. Muita gente, muitos doentes, muitos pobres e poucas perguntas. Dr. Otto Keller era elegante, bem falado e tinha amigos importantes na universidade. Atendia nobres, mas também abria as portas para casos difíceis, pessoas que outros médicos não queriam. Viúvas, órfãos, músicos tuberculosos, moças com doenças misteriosas, todos eram recebidos no consultório dele na Maria-Haufer-Straße. A sala de espera era bonita, o consultório nem tanto. Atrás da porta havia algo que não aparecia nos anúncios: uma sala fria com instrumentos demais para um médico só. Frascos com líquidos, mesas de ferro, cadernos cheios de anotações e gavetas. Gavetas trancadas. Isso já parece laboratório secreto. E era. Mas, para Viena, ele não era louco. Pelo contrário, era moderno. Ele falava de eletricidade no corpo humano, de impulso vital, de prolongar a vida. E sempre que alguém morria em suas mãos, ele dizia: infelizmente, o organismo não resistiu, mas a medicina aprendeu algo hoje. E ninguém ousava discutir com ele. Os primeiros rumores começaram no Hospital Geral. Enfermeiras falavam que o Dr. Keller sempre pedia que lhe enviassem pacientes em estado terminal. Dizia que queria aliviar a dor deles. Mas alguns desses pacientes não estavam tão doentes assim. Entravam andando e saíam apenas em macas cobertas. Ele testava remédios neles? Mais do que isso, ele testava limites. Dizia que o corpo tinha um ponto exato entre a vida e a morte. Um instante em que a alma ainda não partiu, mas o corpo já não reage. E que, se conseguisse estudar esse instante, poderia impedir a morte no futuro. Era isso que ele dizia. Bonito no discurso, horrível na prática. Um dos casos mais descritos nos registros é o de Amelie Schuster, 19 anos, costureira. Ela tinha apenas crises de falta de ar, nada grave. Foi encaminhada ao Dr. Keller porque ele estava pesquisando doenças pulmonares. A mãe a acompanhou. Keller sorriu, acalmou a mãe e disse que faria um procedimento breve. A mãe foi orientada a esperar na sala. 2 horas depois, Keller apareceu com expressão triste e disse: lamento, o coração dela era mais fraco do que imaginávamos. Deu até um rosário para a mãe. Mas naquela tarde, o corpo de Amelie não foi entregue. Foi levado para o porão. Ele mexia nos corpos depois? Sim, era isso que ele queria desde o início. Não era a cura, era o momento da morte. Nos cadernos que a polícia encontrou mais tarde, ele detalhava tudo. Paciente 14. Pulsação caiu após injeção de láudano. Retorno breve após estímulo elétrico. Olhar vítreo mais consciente. Paciente 21. Clamou por ajuda. Corte feito em silêncio. Reação mínima. Frio. Metódico. Escrevia como se descrevesse uma experiência com plantas, mas eram pessoas. E por que ninguém o denunciava? Porque seus pacientes eram descartáveis, pelo menos aos olhos da Viena rica. Eram imigrantes, pessoas sem família, ou com família, mas pobre demais para brigar com um médico. Então, como ele foi descoberto? Por causa de uma garota que não era descartável. O nome dela era Liselotte von Strauss, filha de um comerciante influente. Ela desmaiava com frequência e o pai, ouvindo falar do médico que estudava desmaios e fraquezas do coração, levou a menina até ele. Keller a recebeu como sempre, educado, interessado, até carinhoso. Pediu para examiná-la sozinho. E a menina não voltou. Ele matou a filha de um rico? Ele achou que poderia. Achou que seria como sempre, que bastaria dizer. O coração dela parou. Mas o pai não acreditou. Liselotte não estava à beira da morte e havia entrado saudável no consultório. O pai exigiu ver o corpo imediatamente. Keller hesitou. Chamaram a polícia. Quando entraram na sala de procedimentos, o corpo de Liselotte estava sobre a mesa, despido, ainda quente.
Ela tinha marcas nos braços, punções, cortes e havia um fio ligado a um aparelho de bateria, como os experimentos de galvanismo que os cientistas faziam com Hans. Era como se ele estivesse tentando ver até onde o corpo reagia. Ali não havia cirurgia, não havia anestesia, havia curiosidade. Isso é doentio. E não acabou aí, porque quando revistaram o porão, encontraram outros corpos, alguns inteiros, outros abertos, e frascos com órgãos preservados em álcool, corações com etiquetas, olhos, até mesmo partes de coluna, tudo catalogado, tudo datado, como se fosse um museu privado da morte. Os cadernos dele foram a pior parte. Em cada página, um paciente. Nem todos eram doentes terminais. Alguns eram voluntários, que ele dizia que ia tratar. Todos tinham uma anotação final. Momento da morte útil. Momento da morte muito rápido. Momento da morte insuficiente. Ele não estava salvando, ele estava calculando. E o que Viena fez com isso? Entrou em pânico, mas em silêncio. A universidade não queria que um escândalo desses manchasse sua reputação. A polícia queria se livrar do caso rápido, e a família da menina queria vingança. Keller foi preso e interrogado durante dias. Ele não chorou, não pediu desculpas, disse apenas: "Vocês chamam de morte, eu chamo de progresso. Alguém precisa ir até onde os outros não vão." Ele acreditava mesmo nisso? Sim. Como muitos monstros daquela época, ele se escondia atrás da palavra ciência e dizia uma frase que aparece 3 vezes no diário dele: "Se o homem quer viver mais, alguém precisa morrer antes." O problema é que o caso era feio demais. Viena era a cidade da música, do luxo, dos médicos brilhantes. Descobrir um médico que matava para estudar o instante da morte ia destruir a imagem da cidade. Então o que fizeram? Julgaram rápido, sem público, sem jornais, sem nomes, e o chamaram apenas de O Médico. Ele foi executado? Não oficialmente. Os registros oficiais dizem que ele morreu na prisão 3 meses depois. Mas há outra versão, a que os carcereiros contavam, que ele foi encontrado morto na cela com o próprio peito aberto. Como se alguém tivesse pensado: já que gosta de abrir, vamos ver o que tem aí dentro. Depois disso, o consultório foi fechado. A rua onde ele atendia continuou a mesma, elegante, movimentada. Mas o prédio ficou vazio por anos. E os moradores diziam que à noite via-se luz acesa no 2º andar. E uma sombra andando de um lado para o outro. Como se alguém ainda estivesse anotando resultados. As pessoas ainda lembram disso em Viena? Muito pouco, porque foi quase tudo apagado. Mas alguns historiadores médicos do início do século XX encontraram cópias de páginas do diário. E uma frase aparece sempre, escrita na caligrafia dele, firme, sem tremor: "Só no instante da morte, o corpo revela seus segredos." Hoje, quando se fala da medicina de Viena, lembram de grandes nomes, das descobertas, das cirurgias brilhantes. Mas na sombra desse brilho, houve também quem quisesse ir longe demais. Quem confundiu vida com material. Quem matou, achando que ajudava a humanidade. E no fim, ninguém lembrava o nome dos pacientes. Não, só o dele. E isso é quase sempre assim. A gente lembra do monstro e esquece de quem ele devorou. Se você algum dia andar pelas ruas antigas de Viena e ver um prédio de janelas altas com uma luz acesa sozinha no 2º andar, pode ser só um escritório, ou pode ser só o vento. Mas alguns dizem que se você encostar o ouvido na porta, ainda dá para ouvir o arrastar de uma mesa, o abrir de uma gaveta e uma voz baixa dizendo: "Mais um pouco, só mais um segundo. Quase descobri." Assustador pensar que às vezes o pior tipo de assassino é o que acha que está fazendo o bem. Exatamente. O mal que se sabe mal assusta, mas o mal que se chama progresso, esse é o que mais mata. E foi assim que Viena ganhou um fantasma que não aparece em lendas populares, mas vive nos arquivos esquecidos: o médico que quis medir a morte e acabou medido por ela.